Fazenda Velha. O tema, o valor da mulher na concepção espírita, é uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher e também uma reflexão dos valores extraordinários da mulher, da importância da mulher na sociedade. Que a gente possa então tirar esses minutinhos, não para enfocar o dia 8, que a gente aprenda a superar as comemorações comerciais das datas, mas valorizar o marco que cada um significa para nós, a lembrança que cada coisa significa para nós. Porque senão a gente só lembra da mãe no Dia das Mães, do pai no Dia dos Pais. Aliás, agora uma reclamação, ninguém lembra dos pais. Senão a gente só lembra das mães no Dia das Mães. Aquele dia você faz um pouquinho mais de coisa, dá uma atenção, mas e o resto do ano? A gente às vezes esquece da merecida atenção, do carinho, do cuidado que as mães merecem, que os avós merecem, que os nossos pais merecem. Fica preso na data. O dia 8 de março não é um dia de entregar flores às mulheres e pronto. Não é um dia de entregar bombonzinho para a mulher na empresa e pronto. Isso não é nada, isso é bobagem. Isso é políticas de recursos humanos muito mal elaboradas, porque elas ficam restritas àquele ato, àquele momento, né? E o que importa de fato, que é a valorização da mulher, a igualdade da mulher, a equidade, palavra muito utilizada, que precisa de estar no debate todos os dias, precisa de ser de fato aplicada. Essa fica para segundo, terceiro, quarto, sei lá para que plano, quando é que fica de fato, né? Você vê, a maior parte das professoras são mulheres, não são? Olha que jornada desafiadora, olha que jornada dupla, tripla tem que exercer para ter, por exemplo, um salário razoável, para ter dignidade. Olha nas outras profissões, olha os desafios que a mulher vem enfrentando ao longo dos séculos para conseguir direitos básicos, direito ao voto, de ser votado. Por mais que, por exemplo, no nosso país nós tenhamos na lei uma série de proteções, essas proteções são insuficientes e muitas vezes, se não na maioria, não são aplicadas. O maior debate que existe hoje no mundo das ideias, das organizações, nas empresas, é sobre a equidade salarial, por exemplo. Você vê o quanto que nós avançamos nesse assunto, estamos no mesmo lugar. Veja só o grande desafio em todos os cargos, né? De uma coisa tão simples, tão lógica, né? A gente olha quão pouco valor a mulher tem saindo do nosso país. No mundo oriental, em diversos lugares, a mulher não pode fazer nada, absolutamente nada, sem a permissão do marido. Nada. Em alguns lugares as mulheres não podem ir para a escola. Para a gente refletir então, e para que serve o Dia Internacional da Mulher, né? Escolhido
em convenção lá definitiva da ONU em 8 de março. Serve para refletir no dever de cada um de nós, no sentido de promover essa igualdade. E nós, que nessa existência encarnamos o sexo masculino, nós somos grandes devedores de justiça para com as mulheres. Especialmente se você tem mais de 30 anos, que é o caso de alguns que estão aqui e que vão nos ouvir depois. Nós fomos criados numa cultura que a mulher tem que fazer tudo, não é isso? Eu fico muito feliz quando eu vejo meu filho primogênito de 3 ajudando a esposa dele na casa, passa pano, lava as louças, faz todas as atividades. E ele tem uma jornada bastante pesada na área profissional. Cumpre um outro dever de pai zeloso, que antigamente ficava relegado só à mulher. Então, quantos desafios nós temos, né? Mas para a gente não entrar no campo dos desafios, que todo mundo conhece bem, mas para lembrar a importância de nessa data tratarmos desses assuntos e fazermos avançar as ideias, vamos agora dar uma olhada no que diz o Emmanuel no livro Religião dos Espíritos. Vocês já ouviram falar desse livro? Lá no capítulo 52, com o título A Mulher ante o Cristo. Esse livro é um conjunto de obras em que Emmanuel, lá em Uberaba, Minas Gerais, respondia através do Chico Xavier aos questionamentos em reuniões de estudo acerca das 4 primeiras obras do Espiritismo. Então foram longos meses de reuniões para tratar de estudar, de sistematizar o conhecimento espírita, que é a nossa grande necessidade. Se a gente tiver conhecimento, a gente consegue se libertar, avançar em todos os campos. E aí, lá na reunião pública do dia 3 de agosto de 1959, o grupo escolheu, naquele dia de estudo, porque o grupo escolhia os temas que queria tratar, aqui nessa época era sobre o Livro dos Espíritos, eles escolheram discutir a questão 817. Então vocês imaginam estudando com Chico Xavier, através de Emmanuel, que extraordinário deve ser, né? E aí ele depois, com a permissão dos amigos do alto, lança essa obra, aonde Emmanuel revisa todos os textos estudados e traz em cada capítulo um resumo das explicações que ele deu na referida aula daquele dia. Assim ele mesmo informa. Então ele inicia dizendo assim: toda vez nos disponhamos a considerar a mulher em plano inferior, lembremos-nos dela ao tempo de Jesus. Diz ele, há 20 séculos, com exceção das patrícias do Império, ou seja, daquelas pessoas queridas, né, pelo Império, as mulheres nobres, as protegidas pelo Império, quase todas as companheiras do povo, na maioria das circunstâncias, sofria extrema abjeção, ou seja, rebaixamento, convertidas em animárias de carga, ou seja, animais de carga. Está falando das mulheres, quando não fossem vendidas em asta pública. Não está muito longe, não. As mulheres vendidas em leilão. Tocadas, porém, pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência
aos apelos celestiais. Aí a gente começa a desenhar, porque todo o tema fala da mulher. Então tudo que a gente for lendo aqui, lembre que está falando do valor da mulher, da importância da mulher. Vou repetir esse pedacinho. Tocados, porém, pelo verbo, tocadas, feminino, pelo verbo renovador do Mestre Divino, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais. Entre as que haviam descido aos vales da perturbação e da sombra, encontramos em Madalena o mais alto testemunho de soerguimento moral das trevas para a luz. Olha as oportunidades que todos nós temos. E para a gente lembrar de Madalena, haja visto que nas Escrituras não fizeram referências a Madalena. Não significativo. Nada, praticamente não tem registros, né? Houve uma série de debates históricos para depois, lá na psicografia do Chico, trazer inúmeras informações, bem como de Humberto de Campos, trazendo informações sobre Madalena. Vamos dar uma olhadinha aqui em 3 frases da Madalena, essa mulher que entendeu o Cristo e o convite que o Cristo faz a todos. Madalena, depois de levar uma vida de prazeres em companhia dos patrícios romanos, tomara-se de admiração profunda por Jesus. Certo dia ela procurou o mestre na casa de Pedro, quando, ao fim do diálogo, Jesus lhe sorriu com bondade e disse: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove o obstáculo. Nada temas, é preciso crer somente. Depois da morte do Cristo, depois do desencarne do Cristo, já que nós sabemos que não existe morte, certo dia um grupo de leprosos veio procurá-la, passado alguns dias, e eles estavam profundamente infelizes, supremo abandono. Após transmitir-lhes as palavras do Mestre, em seguida, sendo estes doentes expulsos da cidade, porque a liderança da cidade não os queria ali, aqueles leprosos, né? Indesejáveis. Sendo expulsos, Maria Madalena se pôs em marcha para Jerusalém na companhia deles, aquelas criaturas enfermas. Então veja a decisão, a oportunidade que nós todos temos de que, se não estamos no melhor caminho, escolher um novo caminho. Esse é o convite de Jesus. E ela se pôs então em marcha com os enfermos a Jerusalém. Passando a viver no Vale dos Leprosos, em breve tempo sua pele apresentava igualmente manchas violáceas e triste lepra. Ao desencarnar, os registros dos amigos bondosos nos contam que ela foi recebida por Jesus. Essa é a importância da mulher. E entre, segue Emmanuel, as que se mantinham no monte do equilíbrio doméstico, surpreendemos em Joana de Cuso o mais nobre expoente de concurso e fidelidade. A Joana de Cusa, vocês lembram, era casada com o intendente de Herodes, mulher de muitas posses, que tinha a seus serviços inúmeros servos.
além de tudo isso, admirava Jesus e nos momentos derradeiros da vida, nos momentos de escolha da vida, de decisão, ela escolhe Jesus e é levada, como tantos outros, a um testemunho terrível do qual nós nem necessitamos hoje, que foi ser levada à fogueira com seu filhinho pequeno. Vocês se lembram que naquele momento as pessoas que estavam ali em volta gritavam: nega-o, nega-o. E ela firme, asseverando os ensinamentos de Jesus, permaneceu ali até o seu suplício final. Atraída, segue Emmanuel, pelo amor puro, conduziam à presença do Senhor os aflitos e os mutilados, os doentes e as crianças, as mulheres. E embora não lhe integrassem o círculo apostólico, ou seja, embora não fizessem parte ali da igreja, embora as mulheres também ali ficaram colocadas de lado, né, foram elas representadas nas filhas anônimas de Jerusalém, as únicas, expressão de Emmanuel, as únicas demonstrações de solidariedade espontânea que o visitaram desassombradamente sobre a cruz do martírio, quando os próprios discípulos demandavam. Estão percebendo o valor da mulher? Mais tarde, junto aos continuadores da Boa Nova, sustentaram-se no mesmo nível de elevação e de entendimento. Dorcas, a costureira Japoncé, depois de amparada por Simão Pedro, fez-se mais ativa colaboradora da assistência aos infortunados. Filipe é a mensageira da epístola de Paulo de Tarso aos Romanos. Lídia, em Filipos, é a primeira mulher com suficiente coragem para transformar a própria casa em santuário do Evangelho nascituro. Lloyd e Eunice, parentas de Timóteo, eram padrões morais de fé viva. E segue Emmanuel: entretanto, ainda que semelhantes heroínas não tivessem de fato existido, não podemos olvidar que um dia, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, aqui ele está falando de Jesus, o supremo poder do universo, não hesitou em recorrer à abnegada mulher escondida num lar apagado e simples. Vocês querem mais valor do que todos esses que Emmanuel elencou? Ele segue dizendo assim, quase terminando esse capítulo: humilde, ocultava a experiência dos sábios, frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante, pobre entre os pobres, carregava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração, e desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. E ele arremata esse capítulo dizendo: eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos induz a ponderar quanto à glória do Cristo,
recordando na terra a grandeza de nossas próprias mães, nós nos inclinaremos, reconhecidos e reverentes, ante a luz imarcessível, ou seja, eterna, da estrela de Nazaré, que é Maria. Aí, se parar aqui, nós já falamos tudo o que importa. Não importa? Não é importante, melhor dizendo, sobre os valores da mulher? Às vezes a gente procura as coisas no lugar errado. O movimento feminista, muito valoroso, em algum momento, por exemplo, deu umas escorregadinhas e resolveu confrontar com os homens. Essa foi uma das escorregadinhas, mas rapidamente retomaram o seu objetivo de defender a igualdade da mulher. E nós somos feministas, ou deveríamos ser. Eu, pelo menos, sou. Ainda tem o segundo, né? Mas a gente demora a compreender esses valores. Às vezes demora muito. Nessa existência mesmo, eu acho que tive, aliás, eu tenho certeza, não acho nada, uma mudança de entendimento nos últimos anos a respeito do papel, da importância da mulher. O próximo passo agora, e a minha esposa está em grande expectativa, é eu pôr em prática o entendimento, que é ajudá-la nos deveres domésticos, etc, etc, etc. Veja que às vezes a gente tem uma dificuldade enorme de trocar uma lâmpada. Para alguns é um absurdo, né? Mas para outros, né? Para alguns, como é que o marido não ajuda? Como é que o companheiro não ajuda? Muitos não ajudam. Né? Eu estou mais nos times que dá trabalho do que ajuda. Você é obrigado a trocar, né? Você é obrigado? A minha esposa é muito baixinha. Ah, tá vendo? Olha o preconceito aí, ó. Lógico que ele está falando brincando, né? Mas é isso. Nós precisamos de ler nas entrelinhas. Não precisa esperar pedir. Não precisa esperar pedir. A gente tem que ver o que importa. Quando importa, esse é uma grande demanda e é um grande dever de cada um de nós. Diga, Eu não sei se você vai editar para colocar no YouTube, você vai colocar, mas eu gostaria que você não editasse essa parte. Por quê? Porque quando eu recebi a sua mensagem, a mensagem que você ia falar sobre o tema, aí eu estava do lado de uma amiga que é feminista. certo? E ela vai dizer assim, aqui, até o tema de você é feminista. Tá? Porque você diz assim, o valor da mulher para, como é que é? Concepção. Na concepção espírita. Não deu o valor da mulher para o homem, não foi problema. Aí eu falei assim, olha, eu tenho certeza, eu conheço o expositor, tenho certeza que ele vai desconstruir esse pensamento seu. E para mim não é nenhuma novidade que você já desconstruiu já mataria, só o início eu mataria para ser desconstruído, mas você está acrescentando, então eu gostaria que ela visse, inclusive, que eu estou apresentando esse protesto. Ah, muito bom. Não vou editar, vou deixar aqui que fique registrado. Depois eu mando para ela. Claro, que fique registrado, que a nossa irmã receba o nosso abraço fraterno e o nosso reconhecimento ao valor extraordinário. Até no fim eu vou dizer, mas já fica adiantado que a mulher tem muito mais importância que o homem, não resta dúvida nenhuma. Quando a gente fala de valor, é porque a expressão valor, vou escapar aqui, depois eu edito isso, é o seguinte: às vezes a gente olha uma coisa e pergunta qual é o preço desse objeto? R$10. Mas qual é o valor desse objeto? Às
muitas vezes não tem valor comercial, né? Não tem recurso financeiro capaz de pagá-lo. Então, é nesse sentido que nós escolhemos o tema, né? O valor, a importância, a relevância da mulher. E na concepção espírita, porque nós estamos abordando o tema buscando inspiração nos próprios ensinamentos espíritas. O registro extraordinário da psicografia do Chico, por exemplo, através de Emmanuel. Nas obras básicas, por exemplo, a gente pode pegar aqui, eu até tomei nota, lá no Livro dos Espíritos, que é o pilar da codificação, lançado em 18 de abril de 1857, lá no capítulo 9, item 8, que é Lei de Igualdade. Veja, naquele momento do lançamento do livro dos Espíritos, havia poucos dias ocorrido grande tragédia em uma fábrica por conta das manifestações das mulheres para os seus direitos. E veja que elas queriam apenas o respeito e diminuir de 14 para 10 horas a sua jornada de trabalho. 10 horas. Tá certo? E desbordou-se naquela violência dos patrões e da polícia. 41 dias depois, chega a doutrina espírita com inúmeros papéis, especialmente de renovar os conceitos da humanidade. Então, lá no item 8, Lei de Igualdade, nos subitens tem igualdade do direito do homem e da mulher. Kardec foi específico, preciso, para deixar definitivamente registrado a importância e o valor da mulher, de igualdade. Então tem nas questões lá de 817 a 822 a resposta para todas as nossas dúvidas. Ali desconstruiu qualquer pensamento contrário à igualdade entre homem e mulher. Aí eu lanço uma pergunta: por que historicamente a mulher vem sendo discriminada em relação ao homem como se fosse mera coadjuvante deste, um ser inferior ou menos inteligente? Então, uma resposta boa: algumas metáforas bíblicas, entre elas na criação da mulher a partir da costela de Adão, da costela de um homem, não é isso? Parecem reforçar. Foi de Adão mesmo, né? Foi? Parecem reforçar esse preceito absurdo. Kardec, nas obras básicas, explica sobre isso. Aliás, ele reconhece a existência de Adão, mas ele explica ali que aquilo é uma forma alegórica de se referir a um povo e não a um personagem. Kardec adverte que é mais razoável considerar a informação como um mito ou alegoria. E ponto. Tá certo? Não vai longe o tempo em que a igreja, liderada até os presentes dias pelo clã masculino, colocou em deliberação o concílio se a mulher tinha ou não alma. Vocês ouviram já essa? São Jerônimo. Pelo fato de que Deus não lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Olha que coisa, como teria feito com o homem. Está lá em Gênesis, né? Na chamada Bíblia Sagrada. E veja que inclusive a expressão homem, como é usada nos registros antigos, elas se referem
ao conjunto das pessoas, homens e mulheres. A etimologia, a origem da palavra homem se refere a gente, a povo, e não a o indivíduo masculino. Aí a gente vai enxergando aonde estão os erros que vão levando às consequências. O Espiritismo, em harmonia com as leis da natureza, projeta luz sobre essa tormentosa questão, esvaziando de uma vez por todas a chamada guerra dos sexos. Você vê essa expressão até pouco tempo, Que até novela. foi retratada inclusive numa novela, muito bem lembrado, né? O termo era esse, guerra dos sexos, não só na novela, mas o tema de artigos, né? O tema dos bastidores, das conversas, dos editoriais. Pois revela que o ser humano é um espírito encarnado, que ora habita um corpo masculino, ora habita um corpo feminino. Olha como que vai desconstruindo essa ideia equivocada. Essa descoberta nos remete a uma outra interpretação mais coerente da metáfora bíblica. Deus criou o espírito simples, ignorante, que ao encarnar toma forma de mulher ou de homem, conforme as circunstâncias, as necessidades, o qual no corpo corresponde à sua sexualidade. Assume, não tem problema, assume funções diferentes, veja, em complementariedade, para que se processe o desenvolvimento antropológico, que permite a evolução intelecto-moral da humanidade, sem que com isso perca a igualdade essencial de filho de Deus. Tudo temporário. Ora reencarnamos homens, ora reencarnamos mulheres. E aqui, sem criar qualquer polêmica, sem adentrar em qualquer detalhe das opiniões mais diversas, meus irmãos, se nessa reencarnação me foi dada a oportunidade de utilizar um equipamento físico adequado ao sexo masculino, é porque ele atende melhor as minhas necessidades. Outro momento, e mais uma vez valorizando o valor da mulher. Em outro momento, quando eu tiver quando as criaturas encarnadas no corpo masculino tiverem um pouco mais de sensibilidade, se aproximarem um pouco mais do amor de Jesus, da sublimidade, teremos a oportunidade de encarnar um equipamento físico feminino. Tá certo? E veja, há muitas diferenças, não são poucas. O equipamento físico no corpo masculino e feminino, tamanho do cérebro, sentimentos, pensamentos, percepções, é tudo diferente, bem diferente. Basta ver, por exemplo, que quando a gente olha alguns resultados clínicos, alguns resultados de exames laboratoriais, está lá, se homem, o indicador de tanto a tanto, se mulher, de tanto a tanto, não é assim? Veja, nos mínimos detalhes a diferença. E como nosso Pai é de infinita bondade, justiça, amor, sabedoria e tudo mais, se assim nos equipou diferente, cada um tem a sua importância e tarefas. Passados esses momentos iniciais de reação quase mórbida, né? Quase doentia à opressão masculina, a mulher entrando no mercado de trabalho e conquistando direitos básicos como de votar e de ser votada, de ascender nas carreiras profissionais, sem renunciar
a vocação que o papel feminino lhe otorga, começou a descobrir que a sua força estava exatamente onde se pensava ser mais frágil. Aonde ela pensava ser mais frágil, né? Aí abre aspas. O papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe. É a grande consoladora e a carinhosa conselheira. Pelo filho é seu porvir e prepara o homem futuro. Por isso, as sociedades que a deprimem, deprimem-se a si mesmas. Ou seja, se nós ainda não damos o respectivo valor, o devido, o necessário valor à mulher, é porque nós ainda somos o que somos, criaturas egoístas, orgulhosas, atrasadas, equivocadas. Falta-nos, após o conhecimento, falta-nos o exercício verdadeiro do amor, da igualdade. A mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido, é que faz a família forte e a sociedade grande, moral e unida. Meus irmãos, olha, tudo depende da mulher. Faz a sociedade, a família forte, a sociedade grande, né, em valores, faz a sociedade moral e unida. Isso quem nos disse foi Leon Denis, lá na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Lembrando que Leon Denis foi o prosseguidor do Espiritismo, logo após Kardec, um dos grandes estudiosos, propagadores e desenvolvedores do pensamento espírita. Um extraordinário ser encarnado na Terra, nos dizem os benfeitores do mundo maior. O apóstolo do Espiritismo, bem lembrado. Kardec, consolidando os ensinamentos de Jesus, resgatou o valor da mulher sob a luz da revelação espírita, alertando que o princípio da igualdade entre ela e ele está assentado nas leis da natureza. Igualdade essa que é de essência espiritual e não de natureza externa, tendo em vista o papel social que cada um é chamado a desempenhar no processo evolutivo da humanidade. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não tem sexo. Bom, olha aqui, elucidativo. Espíritos não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, com cada posição social, lhes oferece provações, deveres especiais e novas oportunidades de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Questão 202 do Livro dos Espíritos. A maternidade é uma das missões sublimes concedida à mulher. E nós não poderíamos deixar de falar da maternidade, a qual tem um grande poder no papel de educadora, pois gera em seu próprio seio e sustenta a infância dos homens de amanhã, do amanhã. Todavia, muitas vezes, por falta de autoconhecimento, esse poder ainda é utilizado de forma precária ou algumas vezes empregado indevidamente. Valdo Vieira, no livro Conduta Espírita, no capítulo 1, com o título da Mulher, nos fala assim:
pelo espírito André Luiz, né? Valdo Vieira psicografa o que André Luiz nos fala, melhor dizendo. O fato de se despontar na vida profissional, nos estudos, na ciência ou em qualquer ramo do saber, decorrência natural da liberdade e da dignidade a que faz jus, não significa que a mulher deva descurar de seu apostolado de guardiã do Instituto da Família e da sua elevada tarefa na condução das almas trazidas ao renascimento físico. Tá bom para vocês? É claro que a emancipação acarreta maiores responsabilidades, submetendo-a a estafantes jornadas de trabalho e detrimento dos filhos. E nós percebemos isso, né? As sobre-jornadas das mulheres, né? O grande desafio tem que trabalhar fora e tem que cuidar do lar, dos filhos, fazendo-se indispensável conciliar com bom senso sua atividade profissional com o papel de mãe, pelo que merece o apoio, não só de leis que a amparem em suas necessidades específicas, mas também do companheiro, do marido, do esposo, no sentido de dividirem responsabilidades comuns ao casal. Se a gente observar um pouco o valor e reconhecimento, né? Eu fico pensando assim, quanto eu fico devendo para minha esposa e para minha mãe, não hoje, né? Mas olhando de modo geral. O filho tem 12, 13, 15, 20 anos, fala: mãe, traz um copo d'água, mãe, meu prato de comida. Mãe, cadê a toalha? Entra dentro de casa, larga o sapato, jogar, não quiser jogar. É um tsunami dentro do lar. Viu, Pepe? Quando não pede para a avó, né? Quando não pede para a avó. Ao invés da gente aliviar as atividades, né, sermos gentis, a gente ainda sobrecarrega as mulheres, né? Estou vendo que está todo mundo concordando comigo. Enfim, perante as leis de Deus, não se justifica que o homem ostente privilégios ou falsa superioridade em relação à mulher, como ainda acontece na atualidade. E ainda na questão 202 do Livro dos Espíritos, Deus otorgou a ambos a inteligência e a faculdade de progredir. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha para a barbárie. Mas a gente pode adiantar isso, né? É só a gente se esforçar um pouquinho mais para modificar essas equivocadas ideias machistas. Ao que parece, a discriminação da mulher repousa principalmente na visão reducionista da vida. O desconhecimento das leis espirituais, especialmente da reencarnação, favorece os abusos cometidos pelo homem, que se prevalece de sua força física e do exercício da razão sem o tempero do sentimento e do amor. Não raro essa conduta contribui para arrojar a parceira, melhor dizendo, em defesa dos vícios da corrupção moral. Mais uma vez, aonde nós falhamos na história? Entre eles, a sexualidade exacerbada e a prática do sexo sem responsabilidade, que muitas vezes descamba para o nefando crime do aborto. Quanto nós estamos devendo às mulheres, né? O escritor e poeta francês extraordinário, Victor Hugo, que esteve encarnado conosco aqui de 1802 a 1885, gravou em letras indeléveis
um belo poema. Eu não vou lê-lo, mas fazer só um registro. Que enaltece em perfeito equilíbrio os parceiros de evolução. Olha o que nós somos, homens e mulheres, parceiros de evolução, no qual inicia dizendo: o homem é a mais elevada das criaturas. Não vi ninguém inchando o peito e se achando, já fiquei feliz. Enquanto a mulher é o mais sublime dos ideais. E encerra afirmando que ele está colocado onde os ideais, termina a terra e ela onde começa o céu. Então o homem ainda está mais próximo à vida materializada e a mulher está mais próxima à espiritualização. Isso a gente perceber é natural, né? Isso é óbvio. Encerrando, a ciência médica, por meio de alguns setores da comunidade científica, bafejada pelos ensinos espíritas, começa a dar seus primeiros passos no sentido de investigar também os ascendentes espirituais que ditam a marcha da mulher para a plena realização de sua missão na Terra. Lá na questão 821 do Livro dos Espíritos, eles nos dizem assim, sobre a visão da ciência e sobre os ascendentes espirituais da mulher, abre aspas, a de mediadora da vida, função maior do que aquela conferida ao homem, pois é ela que lhe dá as primeiras noções de vida. Pronto, ó. Bem explicadinho, nos mínimos detalhes. Ampará-la nessa sublime missão é um dever e também uma missão dos espíritos temporariamente encarnados no sexo masculino. Então tá aí, meus irmãos, para a gente refletir, para a gente passar a se posicionar sobre o papel de cada criatura, sobre a equidade de importância, nos inspirarmos na leveza, na doçura, na sensibilidade, nos instintos maternais, como diz um dos amigos do mundo maior, a mulher, a mãe, ela consegue exercitar um amor que na Terra é o que mais se aproxima do amor ensinado por Jesus. Então, está aí para nós refletirmos, para nós colocarmos em prática a nossa ação de parceria, de igualdade, de irmandade, de companheirismo, do reconhecimento da maior importância e nobreza das mulheres. Que Jesus possa nos abençoar. Um ótimo domingo, uma ótima semana a todos vocês. Para as mulheres, a palma.